capítulo 1, versículo 26 diz assim: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. O homem e a mulher os criou. Amém? A gente tem falado tanto sobre intimidade aqui, né, irmãos? Nesses últimos dias foram séries de palavras falando sobre intimidade. E eu acho que é impossível falar sobre intimidade e não voltar no livro de Gênesis, né? No começo de tudo, né? Não lembrar de Eva e Adão, né? Intimidade é uma palavra muito usada para definir um relacionamento próximo, né? A intimidade ela é muito usada para definir um vínculo de amizade. Não é verdade? Vocês podem se comunicar comigo, tá? Pode falar amém, glória a Deus. Amém? Intimidade fala de um relacionamento sem máscaras, irmãos. E a gente pode trazer o conteúdo, né, do discipulado, né, aqui para esse relacionamento, né? Porque não é possível nenhum relacionamento, não é possível o seu discipulado fluir se você, todas as vezes que você for para o discipulado, você colocar uma máscara lá de santinho, né, e não for transparente com o seu discipulador. E nosso relacionamento com Deus não poderia ser diferente, né? Não basta apenas conhecer o Senhor, é preciso se relacionar. Quem tem se relacionado com o Senhor aqui nessa noite? Amém? Gênesis 1, capítulo 26. A Bíblia nos ensina que quando Deus cria Adão e Eva, o propósito dele era se relacionar com o homem, né? Desde o início, a intenção de Deus, quando Ele criou o homem, foi se relacionar. Só que a Bíblia também nos ensina que a partir do momento ali, Adão e Eva, todos os dias o Senhor encontrava com Adão e Eva ali, todos os dias no jardim do Éden, o jardim de delícias, né? Eu imagino, né? Eu consigo imaginar a cena, todos os dias Deus vindo falar comigo, né? Hoje nós podemos experimentar isso no nosso TSD, né? Quem tem ouvido o Senhor falar aí, através de Mateus 6,6, né? E Adão e Eva, a partir do momento ali que Adão e Eva se deixam se levar pela serpente, Adão e Eva prova do fruto proibido, né? E nesse momento Adão e Eva caem e uma aliança foi quebrada. Amém? Todo mundo conhece a história aí, né? Mas a Bíblia nos fala, nos ensina, né, que Deus não desistiu do seu propósito, né? O propósito do Senhor era eterno, o propósito do Senhor era a eternidade, né? O propósito do Senhor era se relacionar, era intimidade, né? Tão grande era o Senhor, o desejo do Senhor pela humanidade, pelo ser humano, né? Manter um relacionamento de intimidade, né? Que Ele trabalha incessantemente, assim, sem parar, buscando uma alternativa para voltar a se relacionar com o homem, né? Mas em Romanos 3,16 diz que a partir do momento que Adão e Eva caem, nós nos tornamos, né? Nós já não servimos mais para o propósito de Deus, nós nos tornamos inúteis para o propósito do Senhor, né? Mas Deus, como Ele é um Deus eterno, e o propósito dele era eterno, Ele não descansou até, de certa forma, voltar a restaurar essa intimidade. Mas, irmãos, havia um detalhe, que foi através do homem que entrou o pecado no mundo, através do homem foi quebrada essa aliança. Então o Senhor, Ele precisava de um homem. Mas como? Que homem? Sendo que nós nos tornamos inúteis. Romanos 3,16 diz que nós nos tornamos inúteis ao propósito de Deus, né? Foi quando Deus, Ele decide abrir mão do seu único filho para morrer no meu e no seu lugar, para que hoje você pudesse ter intimidade, né? Deus, Ele amou o mundo de tal maneira, irmãos, que Ele abriu mão do que mais precioso que Ele tinha, que era o seu filho, né? Seu filho amado, seu filho unigênito, para morrer no meu e no seu lugar. E em João 1,14 diz que Jesus, Ele se fez homem, se fez carne, né? E habitou no nosso meio, né? E através de Jesus, essa aliança foi estabelecida. A partir do momento que Jesus entra na história, nós recuperamos o nosso direito de intimidade. Amém?
Irmãos, muitas pessoas dizem que elas conheceram a Deus, né? Eu conheci o Senhor há 3 anos atrás, né? Quase 3 anos. E a cada dia eu posso dizer que eu cheguei aqui, eu até comentei com Lúcia, acho que foi ontem, né, Lúcia, a gente trabalhando, que eu cheguei na videira como se eu não conhecesse nada de Deus, eu não sabia nem o que era Deus, né? E muitas vezes a gente tem se enganado, a gente levantou as mãos aqui, aceitou Jesus e está sendo o suficiente, está vindo para ficar aí sentado nos bancos, né, ouvindo a palavra, isso é muito bom, mas não é o suficiente, é verdade? Como todo relacionamento que você não consegue ter intimidade com a pessoa de simplesmente sentar, como a Érica está sentada ali com Rose agora, e falar que tem intimidade, precisa de algo mais, né? É preciso investir tempo, é preciso investir vida, né? E às vezes esse investir vidas nos exige renúncia, né? E Abraão, ele recebeu o título de pai de multidões, pai na fé, né? Abraão, ele investiu tempo, ele investiu mais do que vida, né? Abraão, ele renunciou a tal ponto de renunciar ao seu próprio filho, né? O Isaac, tudo para mostrar obediência ao Senhor e para mostrar para ele o quanto ele era fiel com o Senhor, né? Imagine, irmãos, que você está muito apaixonado. E a única coisa que te impede de ficar com aquela pessoa que você está apaixonado é o tempo. Você vai arrumar tempo, não vai? E por que quando diz que é o nosso tempo a sós, que é gastar tempo com o Senhor, a gente fala que a gente não tem tempo? A vida está corrida, né? Tem filhos, tem a questão da família, tem a casa. E a gente tem deixado muitas vezes isso em segundo plano. Mas quando a gente quer, a gente vai atrás, a gente investe tempo, a gente investe dinheiro. Não é verdade? E muitas vezes, e na Bíblia ela nos ensina, em João 6,2, você não precisa abrir agora, se você quiser anotar, depois que você está estudando melhor, diz que Jesus, ele exerceu seu ministério, quando Jesus exerceu seu ministério aqui na terra, uma grande multidão o seguia, né? Várias pessoas acompanhavam Jesus por causa dos milagres, né? Das curas que aconteciam ali. Vocês acham que na nossa igreja atual está sendo diferente? Vocês acham que está sendo diferente, irmãos? Jesus, ele se relacionou com todos os tipos de pessoas. Pessoas que queriam seguir, que queriam aprender, mas também ele se relacionou com pessoas que simplesmente estavam na multidão. Mais um sentado no banco, né? Existem níveis de intimidade, e um que eu gostaria de falar com vocês é o nível de seguidores, né? Que vai em todos os cultos, que estão em todas as células, né? Que não perde um culto ali de domingo, de quarta-feira, mas são aquelas pessoas que estão ali esperando algo em troca, né? Que Deus restaura o casamento, que Deus dá aquele carro novo, amém? Mas muitas das vezes, essas pessoas que estão ali apenas seguindo, elas estão cegos, surdos espiritualmente, né? Que na verdade só estão ali em troca de alguma coisa. Não tem deixado o Senhor trabalhar. Na verdade, muitas pessoas, eles desejam, né? Que o Senhor realize os sonhos, né? Na Bíblia há muitas promessas e as pessoas estão vindo para a igreja com esse sentido, né? Para realizar promessas. Deus é o Deus que realiza promessas, mas muitas vezes eles não estão se sujeitando àquele que fez as promessas e podem cumprir essas promessas. Amém? Muitos de nós, como eu disse, desejam as promessas, mas não quer ter intimidade, né? O segundo nível aí nós podemos falar do discípulo, né? O discípulo de Jesus, ele é diferente, né? Eu falo que o discípulo, ele sempre vai ter o melhor do mestre, né? O discípulo, ele não deseja só os milagres, né? Você não deseja só a unção de Alessandra, quer estar perto, né? A gente quer estar perto, a gente quer usufruir do melhor que a pessoa tem, quer aprender junto, né? Peraí, o que essa pessoa tem que eu quero também trazer para a minha vida, eu quero fazer dessa forma também. No versículo de Lucas 10:11, nós podemos ver que Jesus, ele
tinha muitos discípulos, né? E todas as vezes que a gente fala em discípulo, a gente pensa nos 12 discípulos, né? É normal, né? Mas assim, e não é errado a gente pensar dessa forma, mas Deus, ele tinha muitas pessoas andando com ele, né? Ele capacitou várias pessoas. E esses 12 discípulos, eles caminhavam com o mestre e aprendiam com ele. Ser discípulo de alguém, irmãos, é ser seu imitador, né? Se você não está contando com uma pessoa e não está querendo seguir os passos dele, é bem provável que você não tenha sido discípulo, né? Eu costumo dizer que nós só seremos referência na vida de alguém quando a nossa referência for Cristo, né? Quando seu discípulo vê que realmente você é apaixonado pelo Senhor, que você está disposto a pagar qualquer preço, aí você vai ver a diferença, né? O discipulado vai fluir, as coisas vão ser diferentes. Esses 12 discípulos, eles ficaram conhecidos como os 12 apóstolos, né? Todo mundo já ouviu falar? Amém? Sabe, irmãos, uma coisa que me levou a meditar nessa palavra, que Deus, ele não tem compromisso com seguidores. Ele não tem compromisso com pessoas que vêm aos cultos por vir. Não é verdade? Esses 12 discípulos, hoje, se você pegar a palavra, tantas ministrações que a gente já ouviu sobre esses discípulos, esses 12 discípulos, esses discípulos ficaram conhecidos. E uma coisa que eu aprendo, que é impossível você marcar a vida de alguém, você deixar legado, se você não tem sido discípulo. Se você está apenas na plateia, só ouvindo. Não basta você fazer parte de uma instituição religiosa, você dizer, eu sou da videira, né? É preciso ter relacionamento, né? É preciso ter intimidade. Seguidores, eles vão embora, irmãos, na primeira situação difícil que surgir na igreja. O pastor não aceitou, não vou naquela igreja não, que o pastor Ricardo é assim. A discipuladora falou um pouquinho mais bruto. Ixi, lá não serve para ser minha discipuladora mais não, né? Só quem é discípulo, ele consegue permanecer, né? E só quem tem intimidade consegue, né? Só quem é discípulo permanece, só quem é íntimo consegue. Não basta simplesmente você vir para cá, ouvir os cultos, é preciso ter intimidade. Quantas ministrações já foram ministradas? O pastor começou ministrando sobre a questão das águas, a Alessandra ministrou sobre a costa. E muitas pessoas ainda têm tido dificuldade para entender o que é intimidade com o Senhor. As pessoas querem ir para o quarto e acontecer aquele mover. Se não houver um estrondo lá, a Bíblia fala, irmãos, que a fé é acreditar em coisas que nós não vemos. Você precisa crer. É simplesmente crer que o Senhor está ali, você está no seu tempo a sós e Ele está ali disponível para te ouvir, já é o suficiente. Amém? Você que está aqui nessa noite, em qual nível você se encontra? Você tem sido discípulo? Você tem sido a multidão? Amém? Dentre os 12 discípulos de Jesus, a Bíblia nos relata que ele tinha, além desses 12 discípulos, entre esses 12 discípulos, o Senhor ainda tinha aqueles que ele era mais íntimo, né? O que me leva a entender isso? Que vai haver, nós somos todos discípulos da pastora Daniela, do pastor Ricardo, sou discípula de Alessandra, tem outras discípulas, e está sendo derramado, irmãos, todos os dias aqui uma porção do que a palavra tem para nos oferecer. Aí isso quer dizer que todo mundo vai crescer no mesmo nível? Todo mundo vai receber da mesma forma? Vai depender de cada um. Quem estiver mais perto vai receber mais. Amém? Dentre esses discípulos mais próximos, né, de Jesus, tinha João, que me chamou muita atenção. João, ele esteve em diversos momentos importantes, né, da vida de Jesus. No capítulo 13, 23 de João, ele mesmo se descreve como discípulo amado do Senhor. Isso é maravilhoso. Será que vocês entenderam isso? João, ele tinha convicção de quem ele era, irmãos. Ele tinha convicção, ele era discípulo amado. A pessoa precisa ter muita ousadia para dizer isso. Eu sou o discípulo. Eu, Alaes, eu sou a discípula amada de Jesus. Vocês têm noção do que é isso?
Jesus, nessa passagem nós podemos observar João deitado no peito de Jesus. Você consegue fechar os olhos e por um segundo imaginar você deitado no peito de Jesus, ouvindo o coração que mais amou no mundo, que amou você, que te deu o direito de hoje estar aqui, de estar lá no seu secreto. Você já foi no seu secreto lá hoje? Você já ouviu Deus? A pastora Daniela ministrou outro dia. Quem você está ouvindo? Será que você tem parado para ouvir o Senhor? Ou você tem ouvido só seu patrão, seu colega de trabalho, né, Lúcia? Às vezes a gente precisa silenciar o mundo, né? E simplesmente só se recostar no peito de Jesus e ouvir o que Ele tem para nos dizer. João, ele me chama muita atenção, irmãos, e isso me levou a entender que a intimidade com Deus, ela não só revela quem Deus é, mas ela revela quem eu sou e quem eu preciso ser. Será que você tem se perguntado quem é Lúcia para Jesus, Karine? Quem sou eu? Eu quero entrar nesse negócio aí de João aí. Eu quero ser a discípula amada de Jesus. Isso aí, eu quero pagar o preço que for preciso para viver isso. Amém? E outra coisa, irmãos, a forma que nós temos nos visto depende muito da forma que nós temos nos relacionado com o Senhor. Às vezes nós temos nos vídeos como incapazes. Vixe, Lúcia chamou lá para ministrar a célula lá. Eu não vou não consigo não. Porque talvez está faltando intimidade. Quando você vai, irmãos, quando você tem intimidade, quando você está com o Pai todos os dias, você sabe quem vai com você? Você sabe quem vai fazer? Não é ela essa que vai fazer não, que sua expectativa nessa noite não esteja em mim. Eu não sei qual é a sua expectativa nessa noite, né? Talvez você tenha se perguntado, mas por que o pastor está pondo esse povo para pregar? Né? Mas eu creio que Jesus, ele está chamando a videira para viver um novo tempo. Um novo tempo, sabe? Um novo tempo de renúncia. O que é necessário você renunciar para você ter a presença de Deus na sua vida? É gastar 30 minutos lá no tempo só? Você está achando muito? É 1 hora? Gente, eu fico olhando esses últimos dias, conversando muito com Lúcia e tal. Às vezes a gente gasta tanto tempo com outras coisas, com séries, com programas de televisão. E eu não estou falando aqui nada de novidade não, gente. Isso está sendo falado todos os dias. Todos os dias. Isso está sendo batendo na mesma tecla. Todos os dias. Talvez você tenha dito assim, não, mas eu já sou líder de célula, eu já estou discipulando, né? O pastor me chamou para fazer A, para fazer B. E através da vida de João, irmãos, nós podemos ver que tem mais. Para quem querer, tem mais, sabe? E é porque Jesus já tinha prediletos? Não. Isso aí nem foi exatamente Jesus que falou, foi João mesmo que se descreveu. O discípulo amado, João, o discípulo amado. Que coisa maravilhosa, gente. Que coisa maravilhosa, sabe? Você se sentir amado pelo Senhor faz toda a diferença. Às vezes a gente tem buscado amor em homens, em pessoas, né? E tem, às vezes, determinadas pessoas têm até roubado o lugar de Deus, porque te satisfaz tanto conversar com aquela pessoa ali que você não, quando você vai ver, já não tem nem tempo para falar com Deus, né? Como eu disse, todos nós estamos aqui recebendo da mesma porção. Cabe a você escolher. Peraí, você vai querer estar na multidão? Você vai querer estar entre os discípulos? Ou você vai querer estar lá junto com João, deitado no peito de Jesus, recostado ao seu peito? Amém? Eu queria abrir um livro aqui, o livro de João, capítulo 15, versículo 15, que diz assim: já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Amém? O Senhor está te convidando nessa noite, irmãos, para sair da condição de servos, para poder viver um relacionamento de amizade. Não é mais interessante ser amigo do que servo, né? Você tem seu empregado lá, ele faz o que você manda, né? O Senhor, ele nos deu o livre-arbítrio. Até nisso Jesus foi maravilhoso, porque quando nós não tínhamos o livre-arbítrio, quando nós não tínhamos o Espírito Santo, nós não tínhamos controle da nossa vida. Nós éramos governados pelo mundo.
Mas Deus, Ele nos deu o livre-arbítrio para que nós pudéssemos escolher. Daniela um dia ministrou aqui. Qual você vai preferir? Se render ao Senhor agora que você tem tempo? Que está em tempo, ou quando já não tiver mais jeito, você vai se render e já não vai adiantar mais? Amém? Às vezes a gente tem buscado muitos títulos, né? Eu quero ser A na igreja, eu quero ser B, eu quero exercer esse ministério, eu quero aquele mais outro. Mas antes de fazer qualquer coisa para o Senhor, irmãos, Ele deseja que você seja dele. Você tem intimidade com Ele. Você só vai ter sucesso em todas as áreas da sua vida quando você realmente se encontrar, quando você realmente se descobrir lá no seu tempo a sós. Como você tem tratado a questão do tempo a sós? Que desde quando eu entrei na videira está sendo pregado. Intimidade com Deus. TSD. Até hoje que tem gente que a gente vai falar sobre TSD, você pergunta a gente o que é. Né? Como você tem levado o seu tempo a sós? Tem levado como mais uma atividade normal? Como você vai para a loja do povo? Como você vai para a MG Modas? Como você tem levado a sua vida? Seu TSD não pode ser algo normal, irmãos. Uma coisa muito interessante, um dia, eu conversando com Lúcia, ela falou para mim, acho que teve algum evento aqui na igreja, e a pastora falou, estou com saudade de Deus. Aí a Lúcia falou assim, gente, mas como é que nós, gente, todo mundo cansado, como é que a pastora ainda está sentindo falta de Deus? E a melhor coisa, irmãos, é quando você sente vontade de estar lá no secreto. É igual a Daniela um dia ministrou, que realmente vai haver dias que você não vai ter vontade de ir lá. E você vai precisar matar sua carne, suas vontades. Se você quiser viver um relacionamento íntimo com o Senhor, se você quiser desfrutar do melhor de Deus, porque tem muitas pessoas que eles até estão aqui na condição de discípulos, mas tem alguém lá de fora que está chegando e está recebendo o que era para ser seu. Porque você não tem se entregado, você não tem entregado seu coração. É necessário chegar para o Senhor, irmãos, e parar com essa questão que eu faço, que eu sei. Falar, Deus, eu não sei de nada. Eu quero aprender com o Senhor, eu quero voltar lá no princípio. Eu quero voltar lá no princípio de tudo. Porque teve uma vez que eu acho que Lorna chegou a comentar que ela chegou aqui na videira achando que ela sabia de tudo. Irmãos, e quanto mais eu estudo, quanto mais eu busco, mais eu vejo que eu não sei nada. Nada, é como se, igual a Lúcia chegou a comentar também, chegou aqui na videira e começou tudo do zero. Hoje nós podemos viver, não o Evangelho na sua essência, irmãos. A essência do Evangelho é Jesus. Não tem motivo para você estar em outro lugar. Lugares que desagradam o coração de Deus. Que tem desagradado o coração dele. Que tem tornado a sua vida com Deus uma vida fútil. Que graça tem você sair lá hoje, ó, você vê, depois que nós chegamos aqui, foi essa chuva que deu. Que sentido faz você sair lá da sua casa, do seu conforto? Se for para você chegar aqui, parece que você está cego espiritualmente, surdo espiritualmente. Deus tem mais, Deus quer revelar coisas grandes. A palavra diz que existem coisas que olhos não ouviram. Amém? Érica respondeu aí. E o Senhor, Ele quer se revelar a nós. O Senhor, Ele não está preocupado com a sua utilidade, mas sim com a sua disponibilidade. Aceite ser do Senhor primeiro. Sabe que depois Deus vai te colocar lá na obra, se Ele quiser te usar lá. Sabe, às vezes a gente tem buscado no mundo lá fora as coisas e precisa partir da igreja, irmãos. Não vai ser de lá para cá, não vai ser do mundo para cá, vai ser da igreja. É de dentro para fora. A mudança precisa acontecer aqui dentro primeiro, para as pessoas verem. Nossa, olha, Deus fez isso mesmo na vida de Andréia, Deus transformou. Só assim a gente vai conseguir ganhar as pessoas para Jesus, trazer elas para o nosso meio, para experimentar. Eu costumo dizer, uma vez eu falei no discipulado com Camila, que todas as vezes que eu como algo diferente, normalmente eu lembro de alguém, sabe? E por que você experimenta quando é assim, você come um prato diferente? A pastora Daniela que gosta de cozinhar. Por que a palavra de Deus tem que ser diferente? Você experimentou, viu que trouxe transformação para a sua vida, que não alimentou só a sua carne, alimentou a sua alma. Por que não querer passar isso para as pessoas também? Por que não querer fazer que as pessoas experimentem disso também? Como eu disse antes, servo ele segue regras. Servo, ele é obrigado a fazer. Amigo não, amigo ele tem liberdade. Querer ser mais do que servo,
Mais uma pessoa que segue Jesus, que quer ver os milagres que eu tenho operado.